ia perguntar quem é aquela moça de branco, ia perguntar o nome. Estava conhecendo. Perto da irmã Mari, né? Deus ajuda a todos nós, amém? O casal ali não é visitante, não. Deus abençoe também. Nós vamos cair de pé para ler a Bíblia, as cartas do apóstolo João. É a primeira carta, capítulo 5, o verso 13 ao 21, não é isto? Recomendações finais. Estas coisas vos escrevi a vós, os que crede no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e é para que creiais no nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado do que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esses não digo que ore. Toda a iniquidade e pecado, toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para compreender, para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Senhor Deus, mais uma vez, nós inclinemos nossas cabeças, levemos nosso pensamento ao Senhor. Somos gratos pelo Senhor tem dado por nós o conhecimento da palavra. Temos vida eterna, que sabemos que somos filhos de Deus. E aqui nós estamos nesta noite para sermos mais uma vez ricamente abençoados. Já fomos abençoados nesta tarde, através do trabalho com os jovens, da programação, dos cânticos, da oração, mas nos dê mais da Tua palavra neste momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, nós vamos ouvir o hino. Diante da tua presença, Senhor, aqui estou, sem nenhuma dignidade, mas necessito contigo falar. Sei que minhas falhas insistem em me condenar, mas reconheces em mim o desejo de te adorar. Sou dependente da graça para prosseguir.
Muitas vezes, Senhor, minha luz ofuscada está, entenebrecida de trevas, sem forças para brilhar. Mas a minha alma nunca para de lutar, mesmo diante das falhas, insisto em te adorar. A gratidão nunca deixa essa luz apagar. Deixa eu te servir, deixa eu te seguir, deixa, Senhor, eu te amar, mesmo sem merecer. Deixa eu te adorar, pois o meu maior prazer é te amar. Deixa eu te servir, deixa eu te seguir, deixa, Senhor, eu te amar, mesmo sem merecer. Deixa eu te adorar, pois o meu maior prazer é te amar, pois o meu maior prazer é te amar. Amém. Graças a Deus. Deus continue abençoando. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Se o mundo está no maligno, o que nós queremos com este mundo? Mas aqui na mensagem de demonologia, eu creio que é espírito, deixa eu ver aqui, é estado físico, os dois parágrafos, nós vamos ler aqui, é o 28, não, 37, e o 38, talvez o 39, que o Mombrana mostra aqui. Creio nisto em segurança. Creio que a igreja tem segurança eterna. Qualquer leitor da Bíblia sabe disto, porque Deus já disse que ela apareceria irrepreensível no além. Está certo? Então ela estará lá. Está certo? A igreja está eternamente segura. Agora, se você está na igreja, é a coisa seguinte: se você estiver na igreja, muito bem, você está seguro com a igreja, mas é melhor que permaneça na igreja. E como você entra na igreja? Por um aperto de mão? Não. Pondo o seu nome no livro? Não, Senhor. Por um Espírito somos todos batizados em um corpo. E nesse corpo que Deus julgou no Calvário, foi o corpo de Jesus Cristo, e somos batizados neste corpo através de um Espírito. Temos segurança eterna, contanto que estejamos no corpo de Cristo. Nada pode nos separar, nada nos tocar. Se você sair, você sai por vontade própria. Mas tão certo quanto, se você estiver no corpo de Cristo,
Tão certo quanto Jesus ressuscitou dos mortos, você também ressuscitará. Deus já fez isto. Amém. Você não pode pecar. Você talvez ou seja um pecador na sua maneira de ver. Mas se estou em Cristo, Deus não vê isto. Deus não vê isso. Porque o seu pecado expia, o seu sangue expia, os meus pecados lá, está vendo? Não posso pecar. Quem é nascido de Deus não comete pecado, pois não pode pecar. A semente de Deus permanece nele. A Bíblia diz que nós nascemos em pecados, que viemos do desejo da carne. Mas aqui está falando o homem de dentro, da alma, que veio de Deus, essa semente, ela não peca. Está vendo? Pode pecar a semente de Deus? Não pode pecar a semente de Deus, permanece nele. E ele está disposto a se cometer um erro, claro. Naquele mesmo momento ele está disposto a confessar. Se for um cristão verdadeiro, ele fará isto. Se retiver, ele mostra que, em primeiro lugar, ele não tem nada. Isso mesmo, ele não tem nada para começar. Mas se for um cristão verdadeiro, aqui mesmo, planta-se um grão de trigo na terra, ele sempre será um grão de trigo. Não tem como mudarmos. Um cristão, ele pode ir para onde ele for, ele é um cristão. Ele pode ficar um pouco assim, meio, com alguma sombra ao seu redor. Mas ele é um cristão. Não tem como perverter aquela semente que está nele. Se é trigo, ele vai produzir trigo, semente de trigo. Se é um cristão, na hora que tocar nele ali, ele vai produzir fruto de cristão, daquilo que ele crê. A semente está ali dentro. Então, ele diz, se planta um grão de trigo na terra, ele sempre será um grão de trigo. Os carrapichos talvez estejam em torno dele todo e tudo mais, mas ele será um grão de trigo. Enquanto existir, está certo? E se um homem realmente nasceu do Espírito de Deus, ele não fica com o vai e vem, para lá e para cá, e lá no mundo e aqui fora, dá um pulinho lá fora e volta de novo. Não, Senhor, não, não, você não é um carrapicho um dia e um grão de trigo no outro dia seguinte. Nós podemos sentir, nós podemos ter altas e baixas, mas nós não ficaremos lá. Você não pode ser um cristão hoje e amanhã ser um incrédulo. Deus não tem isso no campo. Sim, Senhor. Se você nasceu do Espírito de Deus, você é cristão desde esse tempo até que você parta. Então você é imortal com Deus. É isso mesmo. E você estiver na igreja. Nascido de Deus, não comete pecado. Pergunta e resposta número 9, 132 a 134, o profeta diz: agora, as Escrituras são absolutamente, infalivelmente, a prova daquilo que estamos falando.
1 João capítulo 3, verso 9, correto? Ouçam isto. Quem comete o pecado é do diabo, é a Bíblia. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Escutem. Estão prontos? Têm vestidas suas jaquetas? Têm a armadura bem cingida? Escutem atentamente, porque isto vai sacudir. Vamos estar citando as cartas de João, a Bíblia. Qualquer que é nascido de Deus não peca. Como é isso? Porque a sua semente de Deus permanece nele, no homem, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Não pratica a justiça e nem amo. E aí? O Espírito Santo, através de João, está falando para nós. E o irmão Brana está trazendo aqui, né? Nisso se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Como pode você ter denominações e levantar barreiras e coisas como essa e dizer que você é nascido de Deus? Não há tal coisa. Isto é uma mofa de Satanás, correto? Mas o homem que é nascido de Deus não peca. É impossível para ele pecar, porque ele veio de Deus. 133, ele diz: vejam, simplesmente deixe-me tomar este crucifixo por um minuto. Se é isso aí daí, quem foi a oferta do pecado? Jesus Cristo. Como entramos em Cristo? Quem morreu por nós? Cristo. O que o fez morrer? Nossos pecados. Ele tomou minha punição. E é isto correto. E então, como eu entro nele, por um Espírito, nós somos batizados dentro do corpo. E uma vez neste corpo, nós somos cobertos pelo sangue, e livre do julgamento. Ele não pode pecar, porque há um sacrifício sangrento por ele, dia e noite. Aleluia. Ele não peca. Ele não tem desejo de pecar. E se ele faz alguma coisa errada, ele não tensionava fazer aquilo. A Bíblia diz em Hebreus 10, pois se pecarmos voluntariamente, após ter recebido o conhecimento da verdade, e ele é a verdade, não haverá mais sacrifício pelo pecado. Aquele que desprezava a lei de Moisés, pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, morreria sem nenhuma misericórdia. Quanto mais será digno de maior condenação aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por imundo o sangue do testamento, no qual foi santificado, e fizer afronta ao Espírito da graça. Porque por um Espírito somos todos batizados dentro de um corpo e somos livres do pecado. E não podemos pecar. Há um pacto esperando por nós. E se ainda há desejo em seu coração de pecar, você nunca foi batizado dentro do corpo.
porque você está morto e a sua vida está escondida em Cristo. Quando realmente nós temos esse pacto, quando realmente nós aceitamos sua vida está escondida em Cristo, através de Deus, e selado pelo Espírito Santo, cristãos não pecam. Eles cometem enganos, porque o pecado é incredulidade. E quando nós não obedecemos, o que nós somos? Desobedientes. E a obediência dá direito ao sinal. Ah, eu tenho o Espírito Santo, ele é o sinal, mas é a desobediência. Então, eu lutando para obedecer a palavra, que quando nós erramos, ele diz aqui na frente, que nós arrependemos, isso não passa para Deus, nós estamos cobertos pelo sangue. E é Ele que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Mas nós cometemos enganos, porque ainda estamos aqui. Mas eles não pecam. Amém. Esta é a razão pela qual eles não pecam, pois eles não podem pecar. Deus olha para este homem de dentro. É o de dentro que está em jogo. Ainda perguntas e respostas. O que é o Espírito Santo? Deixa eu ver aqui o 167. Agora, ele estava lhe falando acerca de doutrina. Deixa-nos ir e falaremos acerca de coisas perfeitas. Agora, você é perfeito em Deus. O apóstolo Paulo diz aos Efésios que nós estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Somos celestiais em nossas almas. Quando você é selado pelo Espírito, até o dia da sua redenção, aquele que é nascido de Deus não peca, pois ele não pode pecar, pois a semente de Deus permanece nele. Um homem que está cheio do Espírito Santo não pensa que ele está cheio. Deixa eu repetir. Um homem que está cheio do Espírito Santo não pensa que ele está cheio, mas aquele que é nascido do Espírito de Deus, ele não peca, pois a semente de Deus está nele e ele não pode pecar. Vê? Não diz a Bíblia isso? Tá. Então aí está você. Não o que você faz. O que é que não. O que o mundo pensa de você é o que Deus pensa de você. Vê? Você não pode. Como posso eu obter uma ordem escrita por um prefeito da cidade que eu possa correr 40 milhas por hora pela cidade e nenhum guarda me prender? Eu não posso. Como posso eu pecar quando há um sangue sendo oferecido constantemente diante de Deus? Mas quando nós, ou se nós fizermos, que eu creio que não, voluntariamente, quando o irmão Brana acusou aquela mulher lá no bar, que ela estava naquela situação, às vezes nós fazemos isso, nós julgamos as pessoas. Como é que foi de manhã o destaque? Às vezes falamos o que não convém, ou fora da hora, algo assim, né? Foi nessa mensagem mesmo. E ele olhou aquilo ali, ele condenou veementemente. Você passa em determinado lugar aí, tem alguém daquela forma, vocês estão todos perdidos. Mas não é eu que tenho que fazer isso. Não é você que tem que fazer. É Deus. Ali tinha uma semente dentro daquela alma. Ela estava ali oprimida, enjaulada, encorrentada pelo espírito errado. Não tem mais jeito para mim, não. Agora então eu vou beber, vou extravagar,
vou aproveitar a vida, porque ela conhecia a verdade. E quando o irmão Branda falou quem era ele, ela chorou, irmão Branda, eu sou uma filha de um diácono, eu sou uma desviada. E o Satanás acusava ela, não tem mais jeito não, você desviou. E ali o profeta disse, foi o altar. Mas quando ele condenou, o assunto é esse. O Espírito mostrou para ele, Deus disse, está vendo aquele arco-íris lá, Elia Branda? Quando você erra, há uma mancha negra que sai, ó, pum, naquele sangue. O irmão Branda então errava, cometia erro, tinha um sangue ao seu favor, 24 horas. Eu te perdoei, mas você está condenando, não é isso? Que a gente gosta de apontar o dedo para o outro, esquece, tem um mostrando, ó, para onde? Tem 3 para onde? Cuidado com você. Não é isso? Então há coisas que é com Deus. Ela estava numa situação que ela achava, não, agora eu vou só afogar a mágoa na bebida. Lê lá Provérbios, lá no finalzinho, você vai encontrar lá. Dá bebida forte aos amargosos de espírito, para que eles se embriagam e se esqueçam da sua pobreza. Às vezes ele cai naquela situação, às vezes por separação, como nós conhecemos aquela história lá na mensagem desde então, e muitos outros. Vai beber para distrair, daqui a pouco ele é rico. Mas o coração está amargurado, o espírito está ali amargurado, fazendo aquilo. E o diabo não tem dó não, e ele vai lá e injeta mais veneno ali, e não tem mais jeito para você não. Nessa mensagem aqui ele diz, não sei se no parágrafo 90 em diante, que aquele irmão, quando chegou o irmão Branda, estou perdido. Ore por mim. Aí ele disse, ó meu irmão, você não pecou tanto assim que não pode ser perdoado. Ele já estava pedindo oração ainda. Oh, mas ele disse que o nascido de Deus não peca. Se a semente de Deus está nele, pode um dia estar lá na sarjeta, mas a semente está nele. E ela vai brotar. Deus não vai perder a sua semente. Eu não posso, como posso eu pecar quando há um sangue sendo oferecido constantemente diante de Deus, onde ele não pode nem mesmo me ver? Quando há um para-choque diante de mim e Deus, um escudo de sangue, é a Bíblia, 1 João 1,7, há um escudo de sangue. Pois nós não temos que estar apontando o dedo para os outros, não. Às vezes é um momento difícil que ele está passando, às vezes é um momento de teste, é um momento de uma colheita. Ir buscar um fruto lá na chácara, no roçado do outro é muito bom. Mas entrar lá entre os carrapichos para ajudar a colher, ninguém vai não. Ó, está passando isso, está passando isso, está passando aquilo. Mas se há uma semente ali, ela vai brotar. Não podemos, diante de mim, Deus, há um escudo de sangue. É a mensagem de perfeição ou é a mensagem de amor? Vamos falar em outras mensagens a respeito dessa mulher lá no bar, né? Vocês conhecem. Então, a gente tinha um escudo de sangue, pois estamos mortos. E a nossa vida está escondida em Cristo através de Deus, selada pelo Espírito Santo. Como que no mundo você pode fazer qualquer coisa errada diante de Deus? Se pecarmos voluntariamente, Hebreus 10, depois que recebemos o conhecimento da verdade, não há mais sacrifício para o pecado. Aqui é impossível, bem, pecar voluntariamente. Ele diz, é impossível. O nosso tempo se foi, mas deixa eu ver aqui, na deidade. Não vai dar de ler tudo que eu marquei nela, mas eu creio que é o 28.
Ele diz: e nós estamos nesta mesma situação agora. A hora de mais escuridão. E pouco antes do dia, as grandes sombras de trevas estão forçando para dar cumprimento ao homem do pecado. Você já notou? Precisamente nesta época de Natal, todos os países comunistas estão, em vez de enviarem Cristo na manjedoura, eles enviam pequenos livros de Stalin, colocando a fotografia de Stalin. Nele, o homem que se levanta contra tudo que se chama Deus e assim por diante, tendo uma grande porção do mundo nas suas garras. E outras coisas então, e tudo isso é para dar cumprimento às Escrituras. Deixa eu ver se eu vou aqui acertar o que eu marquei. Deixa eu ver. Parágrafo 50. E esse homem perdeu a sua origem no Éden, falando do pecado. No jardim do Éden, o seu relacionamento, sua comunhão com Deus foi cortada ali por causa do pecado e da incredulidade. Incredulidade no quê? Na palavra de Deus. Como é o incrédulo? Olha, todo aquele que não crê na palavra de Deus, qual é a outra palavra que cabe? A não ser o incrédulo. Aí entra o quê? O pecado. O pecado é a incredulidade. Oh, mas as outras coisas são atributos dele. Só faz ele porque é um pecador. A Bíblia diz assim: fumar, beber, dançar, fazer essas coisas, é porque a incredulidade está em você. O parágrafo 55, eu mencionei. 50, né? E este homem perdeu a sua origem no jardim do Éden e o seu relacionamento, sua comunhão com Deus foi cortada ali. Por causa do pecado e da incredulidade. Incredulidade no quê? Na palavra. Um quadro foi pintado certa vez para Eva. Ele disse: quanto mais brilhante isso seria se ela simplesmente excluísse a palavra de Deus. Examine aqui a razão. Você não pode. Deus, há diferença entre a razão e a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira, a razão é falsa. Você não pode concluir nada logicamente, isso é certo. Nossa mente não é. Veja, você não é suficiente boa, ou nunca será, para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. É por isso você não pode arrazoá-la. Você somente tem que crer nela. Mas ele chegou para Eva e disse: olha, certamente abrirá os olhos, ficará sábia, será como Deus. 68, e isso é a mesma coisa que Cristo fez. Ele deu um testemunho público às portas de Jerusalém. E quando ele foi moído, castigado e afligido, ele foi levado até o Calvário para o chamado Monte do Gólgota e banhou a colina com seu próprio sangue, com um testemunho público que ele tinha redimido toda a herdade perdida desde lá atrás, no princípio, e tinha redimido seu povo da maldição do pecado e das garras do inferno. 69. E sabendo que ele precisaria de algo mais nos últimos dias,
do qual ele tem agora. Ele diz: não vos deixarei órfãos, eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, o qual é o Espírito Santo. Ele habitará convosco para sempre. Um pouco o mundo não me verá mais. Eu vou subir aos céus e ter este negócio preparado. Eu voltarei e estarei convosco mesmo em vós até o fim da era. Ele disse que eu estou falando. É disto que eu estou falando. Se vocês ainda estão me ouvindo, digam amém. E a congregação diz amém. Isto é certo. Aí fora, isto é certo. Ele disse: é disso que eu estou falando agora. E ele vindo novamente em seu poder. Vamos aqui para o encerramento, 110. Creio que é uns 3 parágrafos aqui. 110. Agora, amigos, eu sei que isso é verdade. E nós sabemos que estamos no que é verdadeiro, como diz a leitura. Por isso Pedro diz: para quem iremos nós? Nós vamos sair da verdade, nós vamos para onde? Para o erro? Pode uma coisa errada dar certo? Se já está errado? Por isso Pedro diz: olha, para quem, Senhor, vamos? Tu tem palavras de vida eterna. Agora, amigo, eu sei que isso é verdade. Eu sei que as pessoas não percebem quem são vocês. Cada pessoa aqui dentro pode viver acima do pecado. Pode viver sem pecado, viver em Deus. Você vai cometer enganos, porém o sangue de Cristo te perdoará. Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Isto é correto. A congregação diz amém. Aquele mesmo poder do Cristo que foi pendurado na cruz do Calvário, o mesmo Deus que levantou no dia da ressurreição, está dentro de você agora mesmo. Você que tem o Espírito Santo. Mombrana bate no púlpito 3 vezes. Escute a sua voz chamando hoje, mova-o para junto do seu peito e diga, ou melhor, para dentro do seu peito e diga: agora, Senhor Jesus, eu tenho sido um pouco diferente, porém, a partir deste dia de Natal, eu me dou conta de quem tu és agora. Uma vez eu te adorava como um bebezinho em uma manjedoura. Eu te via lá no passado como um pequeno companheiro há 1900 anos atrás. E eu pensava: ó, se eu pudesse ter subido a Jerusalém. Vou encerrar no 117, não vai dar de ler até lá. Essas pessoas colocam os seus nomes no livro da igreja, tentando virar uma nova página no dia de Natal. Procuram ir lá para a igreja, pagarem alguns tributos à manjedoura lá no passado. Quanto o Espírito Santo insistindo em todo lugar, tentando encontrar. E o mundo cegou tanto que vão até aí e diz: bem, esse é um bando de santos faladores. Exatamente como foi nos dias de Noé. Assim é agora. A vinda do Filho de Deus se aproximando. Isto é correto. É só aqueles que foram levados ou lavados pelo Espírito Santo, que tem a vida imortal morando neles. O Espírito Santo. Esse é um tipo que será arrancado daqui tão certo quanto qualquer coisa. Futuro lá para encerrar aqui. Deixa eu encontrar aqui agora. Mensagem Futuro lá 107. Veio o coração que tinha de ser limpo,
Desta forma, antes que Deus possa vir na pessoa do Espírito Santo, o qual é Cristo, vindo e habitando no coração humano, ele primeiro deve se arrepender, ele deve ser batizado na água em seu nome, para mostrar a quem ele pertence. Então ele deve ser limpo pelo sangue de Jesus. E então o fogo santo, o Espírito Santo de Deus vem, queima todos os desejos de pecado, toda a natureza do mundo. Portanto, aquele que peca voluntariamente após receber o conhecimento da verdade, então, novamente a Bíblia diz que é impossível, porque o homem que é nascido de Deus não peca, não comete pecado, não peca, não há forma para que ele peque. Como pode ser um pecador e um redimido ao mesmo tempo? Como posso eu estar na casa de penhores e fora da casa de penhor ao mesmo tempo? Ele nos redimiu por seu sangue, por seu Espírito, ele nos limpou. Então veio habitar em nós a igreja, não a denominação, a igreja. Vamos ficar de pé? Futuro Lar 107. Bondoso e eterno Deus, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso que nos deste, por todo o companheirismo, por essa noite que tem chegado, Pai. Nós só temos que te agradecer por esta palavra. Cremos que aqui há filhos e filhas de Deus nesta noite. Temos problemas aqui embaixo, mas lá em cima não. Nós cremos na tua palavra, a nossa alma recebe do jeitinho que ela vier, do jeitinho que ela foi entregada para nós, com exortação, nos corrigindo. Nós vivemos por ela, porque a tua palavra é quem nos sustenta, ó Deus. Teu Espírito continue cuidando de cada um de nós, nos guiando em toda a verdade. Continue abençoando o pequeno rebanho neste lugar. Nós oramos pedindo a bênção do Senhor para a volta para casa. Lembramos mais uma vez do irmão Lucas. Ele pede a nossa intercessão, possivelmente estará passando por uma pequena cirurgia. Que o Senhor seja com ele, com a sua família. Nós entregamos nas tuas mãos mais uma vez. Pai bendito, nós oramos, querendo o Senhor para a nossa viagem na terça-feira, quarta-feira, ali até o encontro, Rio Maria. Que o Senhor abençoe, Deus, o hospedeiro do encontro, as caravanas. Dê, Senhor, a inspiração ao teu indigno servo. Nós sabemos que é o encontro, Senhor. E o Senhor vem de encontro às necessidades, ajudando a cada um, ajudando aquela regional. Querendo o Senhor, nós queremos estar ali para compartilhar da alegria naquele momento. Se todos pudessem estar ali. Mas eu creio que em espírito, ó Deus, continue orando por este encontro, pelo nosso encontro que cada dia vai ficando mais perto. Estamos aproximando, nós também precisamos da tua ajuda, da tua graça, da direção do Senhor. Em tudo, Senhor, tudo que ser feito ali, nós precisamos da direção, da inspiração do Senhor para nós. Continue abençoando a cada irmão e que os dias de culto, ó Deus, as portas possam ser abertas neste lugar, para que teus filhos venham cultuar e adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Nós pedimos